Eu estou muito animado, não por mim mesmo, mas porque Deus colocou algo no meu coração essa semana. Eu sempre estou orando para que Deus me dê direcionamento, para que Deus também anime meu coração, me capacite para cumprir o chamado que Ele me deu. E essa semana Deus me trouxe essa palavra de João 6,63, que diz assim: o Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. E eu queria também encorajar você a crer que aquilo que é liberado, profeticamente daqui para lá, e também alcança as casas, não é apenas palavras ou ensino meramente humano, mas são espírito e vida. E espírito e vida é o que nós precisamos. Muitas vezes nós estamos sobrevivendo. Deus não é o Deus da sobrevivência. O Deus é o Deus da vida abundante, da vida plena, da vida que transborda, da vida que toca outras vidas, amém? E eu quero que você creia que o que Deus vai liberar hoje, daqui para lá, vai ser vida e espírito, amém? E por isso que a minha expectativa está alta. Talvez aqui não tenha muita relação com o título a princípio, mas nós vamos falar sobre o nosso valor. Você vai descobrir que muitas vezes nós nos valorizamos de forma errada. Nós vivemos oscilando entre os extremos. Em alguns momentos da nossa vida nós damos um excesso de valor para as nossas vontades, para os nossos pensamentos, para a nossa própria vida, e em muitos momentos da vida nós também não damos valor nenhum, e esse é um grande problema. Quando nós não temos um alinhamento do nosso valor pessoal com o valor que Deus nos dá, nós vivemos de problema em problema, não conseguimos amadurecer, não conseguimos crescer, não conseguimos romper. E como todo mundo tem problema, então essa palavra é para todo mundo, inclusive para mim, o primeiro a ser ministrado. E eu queria desafiar você a não focar em tratar de sintomas. Uma coisa que eu tenho aprendido como pastor é que se eu quero ajudar alguém, uma ovelha, um membro da igreja, eu não posso ficar tentando tirar os sintomas da pessoa. Eu preciso usar os sintomas para mim chegar no problema que muitas vezes está escondido dentro dela. Então, nesse momento, eu queria que você tirasse os olhos do sintoma. Você vai pensar assim: nossa, eu tenho um vício. Então, você foca na vontade. E você diz: eu vou evitar. Eu não vou ir no lugar onde a minha vontade seja despertada. Isso é bom. Mas resolve? Será que você vai sempre conseguir estar longe dos lugares onde a tua vontade vai ser impulsionada? Não. Isso é um sintoma. A vontade de fumar, a vontade de beber, a vontade de cometer algum pecado, enganar, mentir, etc. e tal. São sintomas. Mas da onde que vem isso? Nós precisamos descobrir a raiz desse problema para eliminá-lo e não tratar apenas dos sintomas de algo que transparece, porque o problema não é aquele que aparece em si, mas ele vem de outros lugares, amém? Se você focar só em amenizar, tirar a dor, você muitas vezes coopera para o problema crescer. Se você tem uma infecção, e essa infecção está gerando dor em você, e gerando febre em você, mas você toma só analgésico, você vai ficar sem dor e sem febre por algum momento, mas a infecção continua a crescer e pode se tornar um motivo de morte. Mas se você toma o analgésico, o antitérmico, e faz um exame, localiza a infecção, toma um anti-inflamatório, você resolve o problema. Você não ameniza apenas o problema. O meu encorajamento para você nessa noite é esse: não se contente em amenizar. Tem um problema no casamento? Você vive tentando amenizar, colocando panos quentes, discutindo, negociando, etc. e tal. Vamos para a raiz do problema. Aonde está o problema e o que eu posso fazer para resolvê-lo. Amém? Então, quando o nosso foco é solucionar, nós não nos conformamos com um alívio instantâneo e prosseguimos buscando uma solução definitiva. Assim como em um tratamento médico, que eu dei o exemplo agora. Talvez eu e você já estivéssemos vencido alguns problemas se não nos conformássemos, mas provavelmente convivemos com problemas porque tratamos apenas dos sintomas. Nós não podemos focar apenas no comportamento, porque todo comportamento é originado em outros problemas que estão fora do alcance dos nossos olhos. O exemplo lá do Titanic, qual que foi o problema do Titanic ter afundado? Eles não localizaram o iceberg. O iceberg normalmente tem uma pequena parte acima do nível da água. A maior parte, o problema maior está escondido.
Muitas vezes não tem nada, né, acima da água, está tudo embaixo, né? O nosso problema é esse, que se nós continuarmos só tentando localizar com os olhos, nós nunca vamos resolver algumas coisas na nossa vida. Os nossos problemas estão enraizados em lugares que os nossos olhos não conseguem acessar, nas nossas emoções, e de lá eles nos controlam, eles nos, né, prejudicam. Queria que você lesse comigo lá em Mateus capítulo 13, versículo 24. Esse é o texto que Jesus conta a parábola do joio e do trigo, e nós sempre focamos ali, né, em algo bom que Jesus plantou, em algo ruim que o inimigo plantou, né, o joio no trigo. Mas nesse momento eu queria chamar a tua atenção, porque muitas pessoas, tentando resolver um problema, eles criam outros maiores. Essa parábola explica bem como isso acontece, né? Jesus conta essa parábola e faz algumas observações de que há um tempo certo para arrancar o joio, porque se você arrancar o joio, né, no momento errado, você prejudica as raízes do trigo, você corre o risco de prejudicar o trigo, a parte boa também. E a minha vontade, o meu desejo é justamente esse, mostrar para você como arrancar esse mal pela raiz, sem, né, prejudicar o teu relacionamento com as pessoas, o teu relacionamento com Deus, as tuas emoções e etc. Amém, queridos? Esse texto diz assim, ó, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos e tiramos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. O que acontece muitas vezes? Nós identificamos um problema, né, e nós achamos alguma coisa para fazer, mas não resolvemos o problema. Isso se chama compensação. Eu tenho um problema emocional de rejeição, eu arrumo alguém, né, que de alguma forma supra esse problema emocional, mas eu não resolvi o meu problema, eu só arrumo outro problema. Eu vou, né, usar alguém para tentar encher esse vazio do meu coração. Nós poderíamos gastar bastante tempo falando de como pessoas arrumam mais problemas tentando resolver problemas. Nós precisamos hoje acessar o lugar certo. Todo vazio da nossa alma, todo sentimento de desvalor da nossa alma precisa ser preenchido com algo que vem de Deus. Não com coisas materiais, não com soluções temporárias através de relacionamentos destrutivos, por exemplo. Tem pessoas que estão num relacionamento, termina esse relacionamento e daí ele fica aquele vazio, ele vai e acha a primeira outra pessoa na rua e entra no outro relacionamento para tentar preencher aquele vazio. O outro relacionamento não dá certo e ele vai passando, né? Vai criando mais e mais problemas. Esse é um exemplo, queridos. A dívida, a pessoa não fez um planejamento, foi lá adquirir uma dívida, o cobrador veio, pressionou, ela vai e faz um outro empréstimo para cobrir aquela, mas ela não resolve o problema, ela só vai prolongando, aumentando o problema. Então nós precisamos, né, fazer as coisas certas para não prolongar esse problema, não arrumar problemas ainda maiores. Amém? Tudo o que somos e vivemos tem raiz. Tudo, inclusive as coisas boas. E a raiz das coisas boas está em Deus. Portanto, as raízes das coisas ruins estão onde? No pecado, no inimigo. Então o que nós precisamos fazer? Tem uma área que está, né, na nossa vida que está com problema, nós precisamos arrancar ela desse lugar e trazer algo, né, de Deus para aquele lugar. E uma das raízes, eu garanto para você isso, queridos, é muito certo isso que eu vou falar para você. A raiz da maioria dos nossos problemas, principalmente problemas de caráter, está na forma errada de nós nos valorizarmos. Volto a dizer aqui, muitas vezes nós oscilamos entre os extremos. Nós vamos ler um texto, inclusive, Eclesiastes 7,18, que diz assim, ó: é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Conselho da palavra para você: não viva de extremo em extremo. Muitas pessoas amam a si mesmo, idolatram a si mesmo, tratam a sua vontade como se fosse a vontade de um Deus. Isso é estar em um extremo. Outras pessoas odeiam a si mesmo
e ela se envolve em vícios, em prostituição, no pecado de qualquer forma, porque mesmo que ela não saiba, ela odeia ela mesma. É isso, queridos, é essa a realidade. Muitas pessoas que se odeiam, elas não sabem, mas elas se odeiam, elas tentam se punir por alguma coisa. E elas vão, se envolver no pecado, em situações que vão prejudicar elas mesmas. Tudo isso induzidas, pelo inimigo. E nós precisamos evitar isso. Nós vamos ver que Deus mostra um padrão de amor. A palavra diz: ame a Deus, ame a si mesmo e ame ao próximo. É essa a ordem de prioridade. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós vamos nos amar de forma saudável. E se nós nos amarmos de forma saudável, podemos amar o próximo de forma saudável também. Mas quando nós tiramos Deus do primeiro lugar, automaticamente quem está em segundo lugar vai subir de posição. Quem está em segundo lugar? Eu. Se Deus não é o primeiro na tua vida, eu sinto muito, queridos, mas você está amando você mais do que a Deus. Isso é um extremo. Agora, quando eu não me amo, provavelmente eu amo mais as outras pessoas do que a mim mesmo. Eu vejo assim, tem pessoas que têm um coraçãozão. Ela faz de tudo para ajudar o outro, mas ela não se ajuda. Se ela vê alguém passando necessidade, ela faz o melhor dela para ajudar aquela pessoa, mas ela mesma está se autodestruindo, está no outro extremo, ela se odeia por algum motivo, mesmo que isso seja inconsciente. Então, fuja desses extremos em relação ao amor. Se você perceber alguma semelhança nisso que nós estamos falando, não trate como coincidência. Ache realmente que precisa mudar alguma coisa, amém? Vamos lá, Mateus 22:37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o texto que para mim, coloca em ordem de prioridade como nós devemos amar e ser amados. Pesquisa no teu coração. Não aceite uma resposta vaga. Eu vejo Jesus se relacionando com Pedro, procurando algo mais profundo no coração de Pedro. Quando ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro rapidamente traz uma resposta praticamente automática. Se eu perguntar para você agora: você ama a Deus? A resposta vai ser automática. Claro que amo, pastor. Mas eu não quero uma resposta superficial. Eu quero que você responda para você mesmo, do fundo do coração. Você ama a Deus, como está dizendo aqui em Mateus 22:37, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você ama a Deus acima de você mesmo, acima das coisas naturais. Vai no profundo do teu coração, responda, para que você saia daqui curado, para que você arranque o problema pela raiz. Nós precisamos resolver isso primeiro, arrumar, colocar o amor no lugar certo. Nosso amor precisa estar em Deus. O nosso maior amor precisa ser Deus, para que você então possa amar você da forma certa e para que você possa amar o próximo da forma certa também. Se o amor por si estiver no início dessa linha ou no fim dessa linha, ele não vai ser saudável. Você só poderá amar a si mesmo de forma saudável se conhecer primeiro o amor de Deus e praticá-lo como padrão, e só poderá amar o próximo se colocar à prova em sua vida esse amor de Deus e deixá-lo frutificar. Respondeu-lhe Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Como você ama a você mesmo? Como você vai amar o próximo se você se odeia e não sabe? Como você vai amar o próximo se você não cuida e não dá valor para a tua vida? Como que você vai cuidar? Não é como a palavra diz, um cego guiando outro cego? Como a palavra também diz que é, de certa forma, uma hipocrisia nossa. Que tipo de pastor eu seria, querido, se eu desse mau exemplo para vocês, mas incentivasse vocês fazendo a coisa certa? E às vezes nós não somos conscientes disso. É uma questão de não valorizar a si mesmo da maneira certa. Você acha que você tem valor? Sim ou não? Eu vou dizer uma coisa aqui: você tem mais valor do que você pensa. Você vale mais do que o valor que você se dá. Mas o problema é que nós não agimos conforme essa verdade. Quer que eu prove? Quem aqui já se colocou em risco? Já andou acima da velocidade? Já fez coisas que sabia que era errado, que era pecado? Quem já tomou um remédio, que não sabia exatamente qual o efeito que ele teria? Quem já andou em lugares perto de um precipício? Isso tudo nós precisamos levar em consideração. Quem ama a sua vida não expõe ela. Vou usar um exemplo material.
Tem homens que são apaixonados por carro. Ele tem coleção de carro, ele tem um carro lá que ele ama, e ele não deixa nem chegar perto daquele carro. Se alguém tocar e riscar aquele carro, queridos, é a mesma coisa que, fincar uma faca no coração dele. Ele ama, por isso ele cuida. A mulher que gosta da casa, meu Deus, se alguém derrubar sujeira no sofá, se alguém riscar a parede, o móvel, pega a briga. Por quê? Porque ama e cuida. Mas quem expõe a vida, quem expõe as emoções, quem expõe o próprio corpo a coisas malignas, quem expõe a sua fé, o seu relacionamento com Deus, ama-se de forma saudável ou não? Não. Então é isso que nós precisamos aprender. E Provérbios 22:3 fala de uma pessoa prudente. Diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Preste bastante atenção nisso que eu vou falar. O prudente é uma pessoa equilibrada em relação ao amor próprio. O inexperiente aqui, conforme Provérbios 22:13, é aquela pessoa que não sabe o valor que tem. E o prudente percebe o perigo, ele cuida da vida dele, ele cuida da alma dele, ele cuida das emoções dele, ele cuida de tudo o que tem valor. O inexperiente não sabe quanto vale e se expõe a perigos e sofre o dano. O prudente é uma pessoa equilibrada em relação ao amor próprio, é o tipo de pessoa que sabe valorizar o que tem valor e sabe desprezar o que tem que ser desprezado. O prudente não se apega a coisas que não têm valor. Amém, queridos? Não entra em cilada, não aceita qualquer proposta, não se ilude com coisas bobas, não faz nada sem pensar. Esse é o prudente. Mas, por outro lado, nós vemos as pessoas, como diz ali o texto, inexperientes. Elas entram em cilada, sai de uma cilada e entra noutra. Ela vive em problemas, vive se colocando em problema. Ela engana e é enganada, ela aceita qualquer tipo de proposta. Ela acredita facilmente em mentiras. E de forma especial na vida amorosa, você vê uma pessoa que não ama a si mesma, ela está se acabando emocionalmente nos relacionamentos destrutivos. Nós precisamos amar a vida que Deus nos deu para cuidar dessa vida, queridos. Tudo isso porque não tem uma percepção do real valor que ela tem. Ela não vê perigo, ela topa tudo. Por quê? Porque no subconsciente dela ela não tem nada a perder. Essa é a realidade de quem não conhece o valor que tem. Agora, se eu sei de onde eu vim, que eu fui comprado por alto preço, que eu custei a vida de Jesus, como que eu vou me meter em pecado? Como que eu vou me envolver com coisas que prejudicam a minha saúde, que prejudicam as minhas emoções, que prejudicam o meu relacionamento com Deus? Eu me amo a ponto de cuidar para não prejudicar a vida que eu recebi de Deus, amém? Não tome decisões para a sua vida com declarações do tipo, tanto faz, não tem problema, não dá nada, depois eu resolvo, não tenho nada a perder. Muitas vezes essas frases que podem sair ou podem ser apenas pensamentos, estão declarando, olha, eu não sei quanto eu valho, não sei o meu real valor, não sei quanto eu custei de verdade. É isso que nós estamos dizendo quando pensamos ou declaramos isso. E eu queria entrar agora em uma parte que você precisa refletir, que eu preciso refletir para encontrar a resposta. O que fez você perder o seu senso de valor? Quando isso aconteceu? Você não nasceu assim. Ainda que nós nasçamos do pecado, porque nós somos gerados em pecado, mas as crianças não nascem se odiando. Muitas vezes esse ódio até pela própria vida vem através de pais, de familiares, de estranhos, vem de traumas profundos, vem de decepções profundas. É comum, não é? Você vê uma pessoa depois de passar por uma decepção profunda, um trauma profundo, muitas pessoas querem até se matar. Ela perdeu o senso de valor. Ela acha que a vida dela não vale mais nada. Aquele exemplo do dinheiro, se eu pegar e amassar uma nota de R$100 e jogar no chão, ela deixa de ter valor? Não, ela pode estar suja, amassada, mas o valor está dentro dela. Nós tratamos a nossa vida muitas vezes dessa maneira. Passamos por problemas muito grandes, nos sentimos sujos e amassados e começamos a desprezar a nossa própria vida. E aí começamos a viver nesse nível. Tanto faz, não dá nada, não tenho nada a perder. Posso me envolver, posso me arriscar, posso me sujar, posso me denegrir, posso arriscar a minha vida, posso arriscar as minhas emoções, posso entrar em vícios, posso depravar a minha vida espiritual. É muito comum que depois de passar por grandes frustrações, as pessoas não consigam mais se valorizar.
Muitas, depois de uma experiência traumatizante, caem na prostituição, nas drogas, se endividam, desperdiçam bens, caem no alcoolismo, caem no pecado. O pecado, queridos, a pessoa que vive de pecado em pecado é porque não se valoriza. E eu descobri isso. Quando eu descobri quanto eu valho, quanto eu custei para Jesus, eu mudei a minha experiência com o pecado. Se há um risco, se há uma aparência maligna, a Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Eu estou fora. Isso tudo porque eu me amo e amo o Deus que me salvou. Se você está vivendo essa experiência do amor da forma correta, na escala de prioridade, amando a Deus acima de tudo, amando a si mesmo e amando ao próximo, você não vai arriscar a tua vida, não vai se arriscar a se envolver com o pecado. Provérbios 13, 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Nós poderíamos aplicar esse texto de uma perspectiva um pouquinho diferente, do tipo, a experiência traumatizante adoece o coração, faz você perder o valor. O que aconteceu comigo e com você? Provavelmente, nós esperamos muito de alguém e recebemos pouco. Isso pode acontecer com vários níveis de relacionamento. Tem pessoas que se traumatizaram com Deus, esperaram mais do que Deus prometeu. Você sabia que Deus pode fazer tudo, né? Mas Ele prometeu tudo? Ele não prometeu tudo, queridos. As promessas de Deus são, como nós sempre explicamos, né? É consequência, né, de uma série de atitudes nossas. Deus tem promessa, mas eu preciso fazer minha parte para receber essa promessa. Então, Deus prometeu muito, mas Ele não prometeu tudo. E tem coisa que está contrária até mesmo à vontade de Deus, mas alguém criou uma expectativa de que Deus faria aquilo e daí Deus não fez e elas, né, tiveram uma expectativa frustrada. Esperaram muito de Deus e receberam pouco. Amém? Isso pode ter acontecido em relação ao teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos, teus amigos, familiares, irmãos. Procure a raiz desse mal, de forma específica. Procure a raiz do mal, do não se dar o valor necessário, verdadeiro, genuíno. O que faz você correr riscos? Quando você começou a correr riscos para resolver o problema de não amar-se de forma correta, nós precisamos ir para a fonte do amor. Conforme Jeremias 6,16, diz assim, assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos, pelos caminhos onde você passou e você ainda amava você mesmo, você cuidava de você mesmo. Nem que isso leve você lá na tua infância, enquanto você era bebê, porque em algum momento da tua vida você amava você mesmo, a ponto de cuidar de você. E daí a gente vai se decepcionando, se frustrando, traumatizando, e vai cuidando cada vez menos de nós, se envolvendo em coisas destrutivas. Mas Deus está dizendo, se você quer organizar o amor próprio, você precisa ir pelos caminhos antigos. E esses caminhos antigos vão nos levar a Deus, porque nós viemos de Deus. Amém? Ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Então você pode dizer, sim, pastor, eu quero dar o valor que eu realmente tenho para mim. Então você vai até Deus agora. Mas você pode dizer, não, pastor, tá bom assim, vou continuar arriscando minha vida. Vou continuar me tratando, né, como eu tenho me tratado, me autodestruindo. Né? E aí a gente pode se recusar a ir por esse caminho. Se você quiser achar o sentido da sua vida, terá que buscar em Deus. A Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega, é o início e o fim. Amém, querido? Se você parar agora e dizer, olha, eu percebi, e não é uma coincidência isso que o pastor está falando. Eu percebi que eu não tenho dado o valor que eu realmente tenho. Eu tenho me arriscado, eu tenho arriscado minha família, eu tenho arriscado meus bens, eu tenho arriscado minha saúde, eu tenho arriscado a minha salvação. E não é coincidência. Eu percebi que eu não amo a Deus acima de tudo. Ou você se percebe muito egoísta, dizendo, olha, não me importa o que os outros estão passando, se estão sofrendo, se vão morrer ou não. Isso também é um amor próprio, né, que não está no nível correto. Você está amando você mais do que qualquer outra coisa. Isso não é coincidência. Nós não podemos tratar como coincidência. Nós precisamos ir pelas veredas antigas, pelo caminho do bom, do bem, que é Deus. Amém? Tente definir como uma pessoa que se valoriza anda. Não perde
tempo com fofoca. Pessoa que ama a si mesmo da forma correta não perde tempo com fofoca. Não gasta o fruto do seu trabalho com coisas fúteis. Não se envolve com má companhia, querido. Você ama mesmo a tua vida? Se você ama, você não vai se envolver com pessoa problemática. Não aceita qualquer um para estabelecer família. Eu quero casar, é meu sonho. É meu sonho constituir família, ter filhos. Como eu me amo, como eu sei que eu custei caro. Eu vou buscar em Deus esse esposo, essa esposa. Eu sempre testemunho o nosso relacionamento. Ainda que eu não era cristão, queridos, Deus iluminou a minha mente, eu fui buscar nele. Quando eu disse para mim mesmo, eu não quero mais essa vida de pecado. Eu fui buscar em Deus, eu pedi a Deus, olha, eu quero parar com essa vida de pecado. Porque longe de Jesus, nosso relacionamento se torna uma fonte de pecado. Eu disse, Deus, eu quero casar, eu quero a tua ajuda para encontrar uma esposa. E Deus me deu. Então eu tive, ainda que longe de Jesus, Deus iluminou a minha vida, né? Me deu essa expectativa correta de buscar nele a solução. Então quem ama a sua vida, quem se valoriza, né? Não estabelece família com qualquer um, aproveita bem o seu tempo. Você ama a tua vida? Como é que você tem investido o teu tempo? Pastor, eu ultimamente não tenho feito nada, né? É só televisão, videogame, celular. Não sei se ama a vida. Precisamos rever isso, né? Quem aproveita bem o seu tempo segue aquela ordem de prioridade: Deus, família, trabalho, ministério, diversão. É importante tudo isso, mas tem uma escala de prioridade. Foge do pecado. Quem ama a sua vida, quem se valoriza, foge do pecado, das coisas que comprometem seu caráter, das coisas que comprometem sua reputação. Essa pessoa que se valoriza da forma correta, ela está envolvida com causas realmente importantes. E agora a outra pergunta: quem não se valoriza? Como usa o tempo dela? Como usa o fruto do trabalho? Às vezes trabalha a semana inteira, 10 horas, 12 horas por dia. No final de semana vai para o bar, vai para os lugares, né, mais tenebrosos que a gente possa imaginar, e ele gasta tudo. Trabalhou, né, 60 horas na semana, se acabou. Em 2, 3 horas gastou tudo. Não vai ter nem o que levar embora para casa. Essa pessoa se valoriza? Da onde que vem a raiz desse problema? Qual que foi o trauma, o problema, a expectativa? Aonde foi na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, que ela passou a se tratar dessa maneira? Você já ouviu aquela frase que diz que quem ama cuida? Como que você está cuidando de você? Como você se cuidou no passado? Como você está se cuidando agora? Como você planeja cuidar da tua vida no futuro? E vai longe nesse futuro. Pensa na eternidade. Você já viu a outra frase que diz que nós só damos valor quando perdemos? Eu sei, queridos, como é viver essa realidade. Eu já tive uma mãe e eu sinto muito, mas eu desperdicei muito tempo. Depois que eu perdi, hoje, cada ano que passa, que eu me sinto mais maduro, que eu me sinto mais consciente do valor da vida, mais eu sinto a falta dela. Quando eu perdi ela, eu tinha 14 anos, mas eu não sabia quanto valia a vida dela naquela época. E talvez essa seja a realidade. Por isso que as crianças às vezes não sofrem muito quando perdem um ente querido, porque eles não sabem o valor que tem. Daí eles vão crescendo e vão entendendo o valor da vida. E aquela pessoa que foi perdida começa a ter mais valor. Para mim aconteceu isso. Quando eu tinha 14 anos, eu sentia muita falta da companhia dela, da comida dela, né, da maneira como ela me tratava, mas eu não sentia o valor que ela tinha ainda. E eu fui amadurecendo, e eu constituí família, e hoje eu sou pai, e hoje eu sinto cada vez mais a falta dela. Eu sei o que eu estou falando para você, que nós só damos valor depois que perdemos. Talvez se eu tivesse ela hoje, eu não daria o valor que eu dou para ela hoje. Mas eu não quero que você tenha essa experiência. Eu não quero que você dê valor para a tua vida, para a tua alma, para a tua salvação, para a tua família, para a tua saúde, para as tuas emoções depois que você perder. Por isso o meu convite é: vamos achar a raiz desse problema e vamos solucioná-lo. Você já pensou, por exemplo, querido, em ouvir de Deus? Isso é algo real. No dia de nos encontrarmos com Jesus, Ele dizer: olha, não te conheço. Já pensou nisso? Alguém que ama a sua vida vai correr o risco de chegar na presença de Jesus e ouvir uma coisa como essa? Claro que não. Quem ama a sua vida não brinca com a fé, não trata, né, os compromissos com Deus como se fosse mais um compromisso. Tem uma prioridade nesses compromissos. O que você está fazendo com a tua vida? Queria pedir para o pessoal do louvor, né, já subir, nós vamos logo, né, encerrar, mas eu queria que você pensasse na experiência do filho pródigo, por exemplo. O que aquele filho pródigo fez com a vida dele?
com a herança que ele recebeu do pai? Destruiu. Será que aquele filho dava valor para a vida? Ele foi e se envolveu com prostituição. Ele dava valor para a sua vida? Ele foi e gastou tudo a sua herança. Ele dava valor para a herança? Ele foi e se afastou do pai. Ele dava valor para o pai? Mas um dia ele cai em si. E ele começa a ver que ele amou mais ele mesmo. Que ele colocou a sua vontade acima da vontade de Deus. E ele se arrepende, ele volta para casa. 2 Timóteo 1,14 diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Guarda o bom depósito. Imagine, queridos, todo dia, né, Deus deposita algo sobre as nossas vidas. O grande depósito ele fez na cruz, mas todo dia ele tem acrescentado algo. E cada depósito que Deus faz diz que nós temos ainda mais valor. Mas nós temos guardado esse bom depósito? Como está a tua conta espiritual? A tua conta emocional? Muitos de nós está zerado, não tem nada, já está negativo. Isso é sinal de desvalor. Como que você tem valorizado aquilo que Deus tem depositado sobre a tua vida? Isaías 43, versículo 3, diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em troca de você, em seu lugar, e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Se tiver difícil para você saber o teu valor, olhe para textos como esses, querido. Veja o que Deus fala a teu respeito. Eu tenho certeza que nós podemos sair daqui decididos a não mais arriscar a nossa vida, a não se envolver com coisas destrutivas, a eliminar esse mal pela raiz. Por que a vida de alguns cristãos muda realmente da água para o vinho? Será que Deus amou mais eles, fez algo mais por eles do que fez por nós? Para mim tem uma explicação isso. E eles encontraram o valor deles em Deus. E eles passaram a não arriscar mais a sua vida. Tem pessoa que é santa mesmo, muito mais do que eu e você possamos imaginar. Ele não corre o menor risco. Eu lembro quando eu trabalhava no posto, eu trabalhei no posto de combustível por 8 anos praticamente. E eu trabalhava no caixa. E muitas vezes, queridos, eu tinha vontade de comer alguma coisa, que eu estava ali na presença de comida o tempo inteiro. Imagine, gordo na frente de comida o tempo inteiro. Só que eu também tinha na cabeça, eu não posso gastar mais do que eu ganho. E a sugestão é, ninguém está vendo. Pegue o chiclete, coma. Pegue o bombom, coma. Mas o meu senso de valor dizia, não, você vale mais do que esse chiclete que você vai comer escondido. Você vale mais do que esse bombom, do que esse salgadinho que ninguém vai saber que você comeu. Mas eu já vi outras pessoas com outro pensamento. Você deve ter já ouvido muito. Se você puder roubar, se você puder enganar, engane. Todo mundo faz isso. Essas pessoas não sabem o quanto vale a vida delas. Tem gente trocando a sua vida, o valor da sua vida por bacatela. Pecando, que você fala assim, não, mas esse aqui é um pecadinho, pastor. Pior ainda, você está trocando algo valioso por um pecadinho. Não, eu nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí. Eu só minto de vez em quando, pastor. Pior ainda, você está dando menos valor ainda para a tua vida, querido. Por favor, eu quero que você nesse momento se levante e nós vamos ler de novo esse texto. Se nós não estamos conseguindo dar o valor devido à nossa vida, nós precisamos ir pelo caminho do bem, os caminhos antigos, as veredas antigas. Isaías 43, 3. Feche os teus olhos e ouçam o Pai dizendo isso para você. Você precisa encontrar o teu real valor. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Seba em troca de você,
visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Queria que você prestasse atenção em mais alguns versículos. Mateus 6,26. Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Mateus 10,29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Êxodo 19:5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Queria que com os olhos fechados, queridos, você destruísse. Você vai destruir agora toda a falta de amor pela tua vida, toda a rejeição, todo o desprezo, todo o ódio, todo o trauma, toda a frustração. Essas experiências não podem definir o quanto você vale. A experiência que tem que definir quanto você vale é a experiência do relacionamento com Deus. É Deus, o teu Criador, o teu Redentor, aquele que deu a vida por ti, é que tem que definir quanto que você vale. No nome de Jesus, você não vai sair daqui como você chegou. Você não vai mais arriscar a tua vida. Você não vai se envolver em relacionamento destrutivo. Você não vai mais se envolver com droga, com vício, com bebida, com alcoolismo. Você não vai se envolver mais com mentira, com engano, com astúcia. Você não vai mais se envolver com qualquer tipo de pecado. Você vai ser ativado pelo Espírito Santo, avisado, despertado. E todo momento que você estiver perto de pecar, porque você ama a tua vida, você vai fugir do pecado. E você vai dizer: Deus, eu quero glorificar o teu nome. Eu quero demonstrar a minha gratidão por ter me salvado. E eu vou demonstrar isso fugindo do pecado, valorizando a minha vida. Porque eu amo o Senhor e porque eu sinto o teu amor pela minha vida, eu vou amar a mim mesmo. E depois vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Papai querido, no nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós clamamos, Pai, pelo agir, Pai, sobrenatural do teu Espírito Santo. Nós clamamos pelo Senhor nos convencendo da verdade a respeito do nosso valor. Nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer coisa, nós não somos fruto do acaso. Nós não vamos viver, nós não vamos orientar nossa vida pelo valor que as pessoas dão a nós, pelo valor que os nossos pais deram a nós, pelo valor que os nossos amigos dão a nós. Mas nós vamos perceber que sempre que alguém estiver nos convidando para fazer algo errado, essa pessoa também não sabe quanto valemos. Nós não aceitamos que o inimigo determine o quanto nós valemos. Nós sabemos que para ele não valemos nada, mas nós sabemos que para o Senhor, Pai, nós já somos, Pai, descobertos, Pai, como um reino de sacerdócio, Pai, santo, Pai, comprado, redimido. O Senhor deu nações, Pai, em troca de nós. O Senhor deu vida, Senhor, e vida, Pai, perfeita em Jesus Cristo, para nos ter novamente, para nos resgatar. No nome de Jesus, esclarece a nossa mente, Senhor. Esclarece. Nós, no nome de Jesus, vamos arrancar esse mal pela raiz. A partir de hoje nós não seremos mais os mesmos. Nós não vamos andar na beira de precipícios. Nós não vamos nos arriscar, Pai amado, com o pecado. Nós não vamos nos arriscar com práticas destrutivas. No nome de Jesus, no nome de Jesus.